Primeira pergunta que nos vem à tona e que a gente vai procurar dar a nossa humilde contribuição é sobre o que esperar nesse ano de 2020. Vai ser um ano melhor que 2019? Vai ser um ano pior que 2019? Vai ser um ano neutro? Vai ser um ano em que a política no Brasil vai tomar um rumo? As decisões vão ser acatadas, o Congresso vai se movimentar, o Judiciário vai parar de fazer política e julgar as coisas de acordo com a lei. E no mundo? O que esperar dos atores mundiais, principalmente os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Inglaterra com seu Brexit, e que promete também mudar a face, né, do continente europeu. Gostaria, nesse momento do nosso mate, de convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a deixar lá o seu like, é importante a visualização, e também apertar o sininho e receber as notificações dos nossos trabalhos. Agradeço a você que comenta, a você que nos assiste, e a você também que tem a sua opinião contrária ou favorável àquilo que nós dizemos aqui. Bom, não tenho a pretensão de ser um tarólogo, um visionário, um futurista, um profeta. Não é minha função. Mas temos realmente que pensar sobre algumas coisas que estão nos indicando o ano de 2020. Primeiro, a condução das políticas externas brasileiras foram do desastre à estupefação do processo. Porque nós começamos o ano de 2019 com o governo com uma linha ideológica de direita, extrema direita, e fazendo críticas a países que têm economias socialistas, vamos dizer assim, caso de Cuba, Venezuela e também a China. Passou-se um primeiro momento, depois de alguns meses, o presidente do Brasil se deu conta que o Brasil tem como grande parceiro comercial o país comunista chamado China. E o nosso presidente foi lá e voltou de lá maravilhado, querendo fazer um livre comércio com a China. É claro que essa ideia não prosperou, porque o Brasil fazer livre comércio com a China seria um desastre. Nós não temos como fazer, nesse momento, uma livre concorrência com a China. Eles estão muito, mas muito mais avançados que nós na área tecnológica, na área industrial, e, portanto, nós acabaríamos de quebrar a nossa indústria, os nossos setores de serviços, e que são os grandes mantenedores da nossa política urbana, ou seja, nossas cidades, onde residem mais de 85% dos brasileiros. Então, seria muito ruim nesse momento. Para o Brasil negociar com a China é bom o que está acontecendo hoje. O Brasil vende para a China aquilo que tem de melhor, que são os seus produtos primários, oriundos do agronegócio, também produtos minerais, e importa da China produtos industrializados na medida em que esses produtos se tornam necessários ou interessantes para o comércio brasileiro. Aí tudo bem. Passado esse momento, o nosso presidente tentou criar aí uma briga com a Venezuela, que não deu muito certo, fez vistas grossas aí para alguns contra-revolucionários aí que passaram pelo Brasil para atacar um quartel na Venezuela, coisa que não é muito divulgada no Brasil, mas ficou por isso mesmo. Algumas bravatas, e ninguém tem interesse, o Brasil não tem interesse em mudar a sua política externa e criar aqui no Brasil, na nossa região, na América do Sul, conflitos armados, porque o Brasil não está preparado para conflitos armados. As nossas forças armadas não estão preparadas para uma guerra em grande escala. O Brasil não tem recursos para uma guerra em grande escala, que seria uma guerra com a Venezuela, por exemplo. Na verdade, há muitos anos, as nossas forças armadas vivem e se organizam apenas para repressão, né?
As intervenções das Forças Armadas no último século e agora são extremamente repressivas dentro do Brasil. Ou seja, tem a função de reprimir movimentos que questionam a ordem social. Ou seja, todo momento que se levanta alguns grupos na sociedade questionando a exploração, o capitalismo, a questão da concentração de renda, as Forças Armadas são utilizadas para manter o status quo da nossa sociedade. Bom, então, para uma guerra externa, o Brasil precisa evoluir muito e as suas Forças Armadas precisam também evoluir muito e, principalmente, pensarem como Forças Armadas e não como forças político-armadas, né? Então, é importante isso. Enquanto Forças Armadas, precisamos nos reforçar, e eu sou favorável a isso, mas é importante que os nossos generais abdiquem dessa mania de ficar interferindo na política e na democracia brasileira. Então, o Brasil tem um presidente apaixonado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos é dirigido por um presidente megalomaníaco, que é o nosso Donald Trump. Um cidadão que precisa estar todo dia na mídia, utilizando-se de redes sociais, assim como o nosso Bolsonaro usa no Brasil. E o que preocupa? O que preocupa é que a gente nunca sabe o que o Trump vai fazer de verdade. Aliás, a gente sabe. Nesse momento que nós temos eleições nos Estados Unidos e que as pesquisas eleitorais indicam situação adversa ao presidente Trump, a gente já esperava que ele, como qualquer outro presidente norte-americano, buscasse uma forma de se manter no poder, de chamar a opinião pública para si. E o Trump fez. Ontem, no dia 2 de janeiro, ele mandou bombardear o aeroporto de Bagdá e, por extensão, matou a segunda maior autoridade do Irã, segunda maior figura política do Irã, que é o general Soleimani. E esse general é um homem muito conhecido naquela região, responsável aí pelas forças especiais da Guarda Revolucionária Iraniana e, por extensão, com certeza o Irã e os grupos, as milícias que tem lá, que são muitas, de alguma forma vão reagir atacando alvos americanos. Primeira consequência, no dia 3, já de manhã cedo, as bolsas de valores anunciavam alta no petróleo. Como o Brasil é um país que tem seus combustíveis dolarizados, significa que vai aumentar o preço do combustível. Aumentando o preço do combustível, quem vai pagar a conta são os cidadãos brasileiros também, pela imprudência ou pela necessidade de chamar a atenção do senhor Donald Trump. E também pela incompetência e incapacidade do governo brasileiro de criar uma política de preços de combustíveis do Brasil. O Brasil não precisa continuar dando lucros astronômicos para os acionistas da Petrobras. O Brasil precisa cuidar do seu país e do seu povo, colocando preços reais em real para a população. É isso. Já que somos grandes produtores de petróleo, vamos nos valer disso nesse momento e preservar o nosso país das loucuras que os caras estão fazendo lá fora. Gostar do Trump, Bolsonaro pode gostar, mas ele é presidente do Brasil e tem que gostar mais do Brasil. E para gostar mais do Brasil, nesse momento ele vai ter que ser um estadista brasileiro e dizer, olha, agora parou, chega desse negócio de dólar nos combustíveis, vamos transformar esse negócio real e vamos usar as nossas reservas aqui no Brasil para produzir o nosso combustível e acabou. E quem não tiver satisfeito os acionistas da Petrobras, que venda as suas ações. Não é assim que eles dizem quando a pessoa não está satisfeita com o emprego, quando o trabalhador não está satisfeito com a reforma tributária, com a reforma da Previdência, não está gostando, pega e vai embora. Eles dizem isso toda hora. E o trabalhador tem que se sujeitar aos absurdos feitos do ponto de vista da economia esse ano, porque então nós temos que nos sujeitar à vontade de meia dúzia de acionistas no campo petrolífero do Brasil. E o que me preocupa também em 2020 é essa dicotomia que nós temos no Brasil. Nós temos dois tipos de governo no Brasil, um dando certo e um dando errado. Um governo econômico, liderado pelo ministro da Economia, um banqueiro que está lá no poder para favorecer os grandes grupos econômicos e os bancos. Esse cidadão, de fato, está fazendo com que a agenda da economia do Brasil ande, progrida, evolua. Eu não gosto nem de falar desse cara por o que ele fez
para o povo brasileiro o que ele está fazendo com as pessoas que vão precisar se aposentar daqui para frente, principalmente os meus filhos e os meus netos. Mas o Guedes, ou Paulo Guedes, enfim, para não acharem que eu não sei o nome do homem. Mas o cara faz a política neoliberal extrema e isso está acabando com quem trabalha, com quem produz nesse Brasil. E principalmente com quem precisa comprar o que se produz, porque não tem recurso. E quando ficar velho vai depender de quem? Do Estado, para sobreviver na saúde. De que jeito num país que nem o nosso? E o outro lado, mas essa política econômica, para quem votou no Bolsonaro, está dando certo. Quem votou no Bolsonaro sabia que ele ia acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Se tu é trabalhador e votou nisso, tu sabia. Ah, mas não sei o que. Sabia. Eles disseram isso. O Guedes disse isso. Em nome de outras coisas menores, você abriu mão do seu futuro. Ah, mas eu sou um cara que trabalha, sou forte. Bom, você vai trabalhar e vai ser forte e vai fazer muita coisa na sua vida enquanto você tiver saúde. Enquanto você for jovem. Mas quando o tempo passa, você for ficando mais velho, a sua saúde for te abandonando, vamos ver se você vai falar dessa forma. E a outra política que não dá certo de jeito nenhum, que é a política mesmo. Para isso, o nosso presidente Jair é um desastre. O homem fala tanta coisa, diz tanta coisa, e tem 3 meninos lá, 3 filhotes, que são os seus filhinhos, que só fazem porcaria. Não vou usar palavrão aqui. Todo dia eles fazem alguma coisa para acabar com qualquer linha que o governo Bolsonaro possa ter. Então são pessoas extremamente conservadoras. O Carlos Bolsonaro ligado àquele Olavo de Carvalho, um maluco, que diz que a terra é plana, que não sei mais o que. Uma pessoa completamente, vamos dizer assim, com dificuldades afetivas e mentais. O Flávio, que é um cidadão, né, cuja ficha está sendo aí investigada, as pessoas estão vendo a todo momento, caixa 2, caixinha, cacheta, ele faz de tudo que é rolo e enriqueceu de forma muito suspeita. O Eduardo é aquele menino que queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E nem saber falar inglês o cara sabia, mas ia ser embaixador. Então olha para ver os equívocos que se cometem. E aliado a isso, o Brasil recebeu na metade do ano algumas notícias que foram vazadas, tiradas evidentemente do Telegram e dos telefones aí do Dallagnol, do Moro, enfim, esses caras aí, da chamada Lava Jato de Curitiba. E quando esses vazamentos começaram a aparecer, o Brasil caiu numa situação bem difícil. A grande imprensa, na sua grande maioria, não divulga isso. Porque se tivesse divulgado isso, já tinha caído toda aquela estrutura da Lava Jato de Curitiba. Porque o que foi feito ali foi um desrespeito à justiça brasileira. Se utilizar do poder, se utilizar de meios não tão lícitos, montar provas, construir provas, ajustar as suas decisões para condenar alguém especificamente, pessoas ligadas ao PT e especificamente ao presidente Lula, e que agora apareceu na chamada Vaza Jato, demonstra que aquela celeridade para se fazer justiça no Brasil, ou seja, prender os corruptos quanto mais rápido possível, na verdade em Curitiba era uma forma de se fazer política e de impedir que o adversário do Bolsonaro, o Lula, se tornasse presidente. E aí, os índices de aprovação do presidente Bolsonaro têm caído. O Moro, que é o grande nome da justiça brasileira, caiu em contradição, está em contradição a todo momento. E as pessoas, ao invés de trabalhar para se construir uma justiça célere, para se projetar no legislativo, um legislativo que de fato construa leis, construa as garantias, procuram, em nome ou da sua ideologia, ou do seu interesse próximo, mudar a lei, adaptar a lei aos seus próprios interesses. Foi o que se fez em Curitiba, é o que está se fazendo no Brasil hoje. Então, a confiança no maior nome moral desse momento, que é o Moro, está muito, muito debilitada. E 2020 vai ser um ano muito difícil para o Brasil e para os brasileiros. Se preparem, mais desemprego.
se preparem com mais desmando político e principalmente comece a se preparar, cidadão brasileiro, com a falta de garantias. Falta de garantias trabalhistas, que você viu sendo aprovado, falta de garantias previdenciárias, e a partir de 2020 você vai ter falta de garantias na saúde, na educação e principalmente falta de garantias individuais. A justiça brasileira, ao se dobrar às vontades políticas do Brasil, ela permitiu que novas garantias e as tuas garantias, as minhas garantias comecem a se perder. Esse é o IPV Ponto de Vista, eu sou o professor Gildo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e fique conosco. Um bom 2020.